Olá, meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando e vamos lá. O vídeo de hoje vai estar falando sobre quais são os materiais que precisam para você que quer fazer modelagem, costura, corte e você que quer aprender, você que é iniciante, que não tem noção, não sabe nem para que serve, ou você que de repente tem uma régua, tem um material e você não sabe nem para que usar, ou de repente você que já está um tempão sem costurar, então esse vídeo é para você. Se você tem uma amiga que é iniciante na costura e que não sabe de nada e dos materiais, nem os nomes e nem para que serve, compartilhe esse vídeo com ela. Vamos pensar uma coisa, os materiais foram desenvolvidos todos numa técnica para que fossem utilizados exatamente para isso. Quando você não pode ter todos, que é difícil, a gente vai comprando aos pouquinhos, mas é necessário. Então tenha um, depois quando você conseguir tenha outro. É claro que a gente pode ir substituindo por várias outras coisas, mas depois que a gente adquire todos eles, a gente vê que é muito mais fácil trabalhar dessa forma. Uma lapiseira. É muito bom ter uma lapiseira, ou se você preferir, uma canetinha, só que a canetinha você não pode apagar, né? Você pode ter um lápis daquele de desenho, é muito bom também, é um lápis próprio para isso. Quando você for procurar os grafites, procura o da linha B, que são mais macios. Os grafites muito duros, eles rasgam o papel e você quase não vai conseguir. Até o 4B é o ideal. Tem uma borracha. Depois de que você estiver mais acostumada, você vai ver se você prefere um durex, uma fita crepe ou uma cola, mas um dos três você vai ter que ter. A gente vai estar fazendo um vídeo depois só de tesouras, mas para iniciar você precisa de uma tesoura que seja grande, pelo menos de 20 centímetros, para que você consiga cortar muito bem o seu molde. Lembre-se, tesouras separadas, a tesoura que é para tecido, a tesoura que é para papel, e outra até tecidos, se for tecidos mais grossos, separa a tesoura, porque faz toda a diferença. Quando você vai pegar uma tesoura que você vai cortar uma musseline, se você utilizar essa mesma tesoura para cortar um guipir ou um jeans e depois for cortar novamente uma musseline, você vai ver que não dá certo. Uma caneta vermelha com ponta grossa, isso mesmo, para você fazer marcações específicas, pode ser de 2 milímetros ou 3 milímetros, ajuda bastante. Os papéis para moldes podem ser o craft, que é muito conhecido, pode ser o papel pardo ou o sulfite. A gente deve lembrar o seguinte, que existem os papéis pardo em rolo a metro ou até mesmo aquelas folhas que são menores. A vantagem de quando a gente compra o a metro é porque ele evita emenda. Então, às vezes, se você for fazer uma calça comprida, um vestido tubinho longo, ou até mesmo um vestido de noiva, uma saia que tenha uma cauda muito longa, o papel a metro é perfeito, porque você consegue comprar e você consegue colocar as medidas exatamente ali sem ter que ficar fazendo muita emenda. Mas se você está começando e vai tentar fazer uma saia, um shortinho ou a base de uma blusa, não tem problema. Compra o papel mais curto que fica ideal. Régua específica para traçar a modelagem. É a régua quadriculada de 60 centímetros. Por ela ser quadriculada, ela auxilia nos traços, na precisão do desenho. Você pode comprar em PVC ou até mesmo em acrílico. Se você não tiver essa régua, não tem problema. Usa uma régua normal de 60 centímetros pelo menos. As réguas de madeiras, muito utilizadas, elas são antigas e usava muito naquela época, na época da minha avó, mas realmente você não consegue enxergar o que está por trás. É que você consiga comprar uma régua que realmente tenha transparência. Se você achar hoje em dia, tá usando muito as réguas transparentes, ou até mesmo a de metal. Eu não gosto muito da de metal particularmente, porque eu acho que essas bordas daqui são muito finas e qualquer coisinha eu acho que corta, machuca, então eu não curto muito, mas assim, é muito boa. Gente, e o que falar do esquadro? Não tem como não ter. O ideal é que seja de pelo menos 20, 30 centímetros. Esse meu é de 50 centímetros e eu acho ótimo. Menor do que isso eu não gosto, porque não dá pra gente ficar marcando o que a gente precisa num comprimento grande. E sendo transparente é melhor ainda, porque você enxerga exatamente as curvas, as linhas que você já fez, que precisa ser traçada. Curva francesa, essa a gente não pode deixar de fora.
Eu ainda não tenho, porque eu não encontrei ainda, a transparente. Mas se você tiver, se você encontrar, souber aonde acha, pode usar, porque é perfeita e é muito bom você ter ela. E a fita métrica? Tem como a gente ficar sem a fita métrica? Não dá, né? Como que a gente vai tirar uma medida ou acertar no molde uma coisa ou outra sem a fita métrica? Gente, impossível. A carretilha, você sabe para que serve a carretilha? Ela serve para fazer a marcação de uma parte para a outra, seja no papel ou até mesmo no tecido. Existem diversos modelos no mercado. Os fatores mais importantes a levar em conta na hora de escolher são a firmeza e a precisão da marcação que ela faz. E então, o que comprar? Um busto ou um manequim de costura? Meninas, independente do que você vai escolher, e eu já vou dizer para que serve cada coisa, lembra de uma coisa, o molde, a modelagem do tecido plano ou de malha, ela é feita baseada num busto, ela é baseada em um corpo, mas você precisa saber para o que você vai utilizar e o que vai ser melhor para você, porque às vezes uma pessoa que só trabalha com alguma coisa que seja da parte de cima, não precisa comprar um manequim, não é mesmo? A não ser que seja para exposição. Então, veja bem o que vai te auxiliar. Agora, a gente sabe também que às vezes tem alguns bustos que não são muito legais, as marcações vêm tortas, então a gente precisa de uma coisa mais profissional. Então fica de olho na hora de você escolher o seu busto ou o seu manequim. A gente sabe que os que são profissionais, dá pra gente enfiar o alfinete até o final, você marca o seu molde, você coloca ali o tecido e fica perfeito. Mas se você ainda não tem condição, a gente já tem um vídeo no canal de como transformar o seu manequim. Mesmo sendo um manequim de fibra, você pode comprar os materiais e transformar em um manequim de mulagem. Você pode preencher ele com manta acrílica ou espuma para preencher naqueles lados que você de repente vê que está faltando das medidas do seu manequim, do seu cliente, para você fazer uma roupa sob medida. Ou um manequim que você consiga pelo menos experimentar. Mas eu acho que independente de qual seja o manequim que você escolha, o principal de todos, sabe qual é? É um manequim que tem as medidas exatas, perfeitas ou o mais próximo possível da sua modelagem. Nós falamos até agora de materiais específicos, esses não podem faltar. Agora a gente vai falar sobre materiais de apoio. Quais são os materiais de apoio que a gente precisa ter em um ateliê? Também são chamados específicos, mas embora eles possam ser substituídos, então você também tem a opção de poder estar usando outro tipo de régua. Régua de alfaiate ou curva de calça. Para que serve isso? Trata-se de uma régua com curva mais alongada, ideal para traçar curvas de quadril em calças. Alfinete de costura. A gente tem um vídeo aqui falando no vídeo de dicas de costura e a gente fala sobre os alfinetes. Quais são os melhores e os que não são. A gente sabe que cada um vai se adaptar com um modelo específico. Então, começa a testar e ver qual o alfinete que você mais gosta. Sabe aqueles piques que a gente precisa fazer nos nossos moldes, nos tecidos, quando está cortado, principalmente quando tem uma curva? Então, para isso, quando você não tem a tesoura, ou se você encontrar, você pode comprar o alicate de piques. Existe um alicate específico para fazer isso, você acredita? Outro nome, punção ou furador manual. Instrumento, ele é utilizado para fazer furinho na parte interna do molde. Ele é muito útil, ajuda bastante. E tem o vazador. Ele é praticamente parecido com o outro, tem praticamente a mesma função. Porém, ele é mais sofisticado, ele vaza os moldes e tem outras pontinhas que você pode estar trocando e pode estar utilizando. Se ficou alguma dúvida, se você tem outros materiais que a gente sabe que tem um monte no mercado e não dá para falar tudo, manda pra gente uma foto, diz o que mais você usa na costura, conta pra gente o que você não usa e que você deixou de lado. Essas duas com certeza são as minhas queridinhas e eu não deixo elas de lado. E você? Não se esquece de curtir, se inscrever, compartilhar, deixa seus comentários, ativa o sininho porque toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. Conta pra mim, você já sabia de todos os nomes e você já sabia para que servia cada coisa? Que bom se você sabia, e se você não sabia, que bom que você ficou aprendendo.